Você sente que o mundo está desmoronando? Que tudo parece mais difícil, mais escuro, mais pesado? Pois saiba que esse caos que você vê ao redor pode ser o sinal mais claro de que uma nova era está nascendo. O médico Alberto Almeida nos convida, nesta palestra, a enxergar além da dor, além do medo e perceber que estamos vivendo uma transição planetária sem precedentes. A Terra, esse planeta de provas e expiações, está migrando, com cada um de nós, para uma nova condição espiritual. Não é o fim do mundo. É o fim de um velho mundo, marcado pela ignorância, pelo egoísmo e pela violência. E o Espiritismo surge como um mapa sagrado, que nos mostra como evoluir em meio à crise, como transformar o sofrimento em crescimento e como abrir espaço dentro de nós para o Cristo que retorna em consciência. O que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre o caos, sobre a dor e sobre o seu papel nessa nova era. Assista até o fim, compartilhe e comente. Você já sente os sinais dessa transformação no seu coração? Encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre. Alce voo como uma águia de asas douradas, a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do rio quebrando nas pedras e o farfalhar das folhas do olmeiro a cantar ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, roçando a alvura quente da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, enchendo o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá. Durante a noite ou no correr do dia. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, ouvirás a mutação das cores. Ouviremos o cantar da sua flauta. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Tece guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a laurar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombra. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os olhos para a luz do dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor da luz que tu representas e que chegou. Amado visitante, ousei tocar as tuas virtudes trêmulos de medo, e tu não me censurastes o atrevimento. Tocastes com as tuas mãos de caridade, estendendo sobre mim a tua bondade. Amado visitante, quanto eu te esperei. Por isso, a tua madrugada clareante chegou. Amigo, enxuga a lágrima furtiva que viaja em tua face. Enxuga a tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e canta comigo a música do alvorecer risonho. Esmaguemos aos pés as folhas do sândalo e da camomila e aguardemos que em silêncio os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando guizos, expressando símbolos. Os cantores voltarão a cantar e eu, que nunca cansei de te esperar, acendo a minha candeia e coloco-a sobre o velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que tu chegastes, seguirei contigo, esmagando rosas, despertando o sol, clareando a noite prateada, pisando sobre as rosas para que espraiem perfume mais abundante, enchendo a praia
das areias ardentes, com as espumas brancas. Darei a mão a um amigo e o conduzirei comigo nas tuas pegadas. Agora que te encontrei, colheremos juntos nessa caminhada os frutos sazonados da tua semeadura. É a fala de Rabindranath Tagore, psicografada pela extraordinária médium Vera Coim, pernambucana, e por Divaldo Pereira Franco, o baiano, numa dupla composição publicada com o nome Ondas de Luz, chamando-nos a atenção para a grande chegada do Consolador. Estes são dias desafiadores. Quando emerge para uma humanidade sofrimentos de todos os cantos, e parece que o caos assinala a marca dos nossos passos, é natural entrarmos num processo de pessimismo se não tivermos uma compreensão da vida, uma cosmovisão para compreender o sentido da movimentação de tudo quanto acontece na Terra. Há um período que se estabelece na vida e que se cumpre a cada etapa de tempo. Do mesmo jeito que a noite sucede o dia, do que a primavera vem o verão, o outono e o inverno, do mesmo jeito que surge depois da vida intrauterina a criança, depois a adolescência, para vir o adulto e por fim o idoso, nós também temos ciclos vitais de evolução planetário, cósmico, que regula a evolução de tudo que há dentro do universo e que ninguém é capaz de poder deter. Como ninguém consegue reter a marcha do Sol, tudo obedece a uma movimentação sincrônica e sinfônica que faz com que a vida se estabeleça dentro do seu processo evolutivo em ciclos admiravelmente perfeitos. É assim que o nosso pequeno planeta, que se desprendeu da massa ignescente do Sol no início da sua formação, para se condensar junto com seus outros irmãos em torno da estrela central, o Sol, vai obedecendo esses ciclos. E sobre eles, a vida palpitante, que aos poucos foi se estabelecendo desde o mar até a terra. Desde os seres mais primitivos unicelulares até os seres mais complexos, o Homo sapiens sapiens. Tudo obedece a uma evolução admirável, do átomo ao arcanjo, que um dia, por sua vez, foi átomo, como disseram os benfeitores espirituais a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. É desse modo que nós estamos percebendo a Terra fazendo a sua evolução de planeta primitivo que foi, fazendo uma imersão numa nova faixa de aprendizado, chamada planeta de provas e expiações, em que, nesse grande período, que agora já vai em declínio para o alvorecer de uma nova etapa evolutiva na Terra, nós experimentamos, enquanto planeta de provas e expiações, extraordinários avanços no campo da evolução em todas as áreas. Mas, igualmente, nesse final de ciclo, antes que possa emergir a fase terceira para a qual a Terra evolui, que é o planeta de regeneração, nós observamos muitas dificuldades, como se fizesse o caos, mas dentro do caos cósmico há sempre uma manifestação cósmica de perfeição, de harmonia, de reequilíbrio, que nos passa subvertido a nossa apreensão primeira. Do mesmo jeito que quando a criança transita para a adolescência,
Nós ficamos bem sem entender a voz da criança que vai se alterando, que vai se modificando daquela voz neutra para uma voz meio que rouquenha, instável, vai se alterando o corpo, como surgem as pelugens, quando surgem os primeiros indícios da puberdade, parece a alguém que não tivesse a observação mais atenta de que está alguma coisa errada, e por isso as crianças que entram nessa faixa da puberdade se assustam com os primeiros sinais da mudança que representa o seu ingresso na adolescência. E não poucas vezes se assustam com a chegada da menstruação, correndo para os seus pais, que se lhe não oferecer informações, assustadas, procurando saber o que é que está acontecendo, como se estivessem doentes, porque estão menstruando. É a vida abundante que está surgindo. Os pais chegam e trazem o esclarecimento para a menina, que não teve a oportunidade de ser esclarecida previamente. Assim é a Terra. Nós estamos vivendo um período de transformação. E como que a vida, ela desborda das entranhas da Terra, chamando a atenção daqueles que vivemos nela. E todos, muitas vezes, nos encontramos pessimistas, diante do quadro que parece assustador. Parece que a Terra perdeu o sentido, parece que o globo não vai na direção certa, parece que há alguma coisa errada, quando, na verdade, está tudo certo. Não é que o mal esteja certo, não é que as crueldades sejam normais, não, absolutamente. É que num período de transformação e de mudança, as coisas experimentam exatamente nesse fenômeno cíclico do declínio de um para o surgimento de outro, surge essa alternância, surge essa instabilidade, surge aquilo que se dá numa casa onde se faz a mudança, a desordem, que na verdade é uma nova ordem que está se estabelecendo. E é nessa perspectiva que o Espiritismo surgiu há 150 anos atrás, um pouco mais, para fazer parte de um conjunto de transformações que os espíritos chamaram de a nova era. A nova era é a Terra que deixa de ser um planeta de provas e expiações e vai se configurar agora num planeta de regeneração. É a infância que cede para a adolescência, a caminho da maturidade mais lá adiante. E nesse movimento de transformação, os espíritos ditaram o espiritismo com a ajuda dos encarnados, capitaneados por Allan Kardec, fazendo parte, portanto, do conjunto de forças que vão alterando aquilo que vai se estabelecendo aos poucos como sendo um grande amanhecer da nova era para a Terra. É nessa perspectiva que os espíritos assinalaram a Allan Kardec. Há mais de 100 anos, essa transformação está se estabelecendo, disseram os espíritos, e ela vai se insurgindo aos poucos dentro do seio da humanidade por séculos. E nós já vamos avançando para mais de 2 séculos e meio, onde essa transformação se dá, e ficamos com pressa de que ela logo se acabe, ou achando que o mundo vai se acabar. Sim, vai se acabar. Mas o mundo da tristeza crônica, o mundo da crueldade bizarra, o mundo do preconceito absolutamente inútil e prejudicial vai acabar. Esse predomínio do mal sobre o bem enquanto marketing vai acabar. Essas modificações que se estabelecem no seio da Terra, do ponto de vista físico, e que operam, muitas vezes, os flagelos naturais, calamidades, elas vão ceder, porque o próprio planeta fisicamente vai ficando melhor. Nós saímos daquelas fases extraordinariamente turbulentas, galvânicas, vulcânicas, para poder ir aos poucos assentando uma estabilidade. As placas tectônicas vão se acomodando, o planeta vai ficando cada vez melhor e o homem vai aprendendo a cuidar do planeta, o que não tem acontecido nos últimos tempos, nessa dicotomia de muito esclarecimento sobre a ecologia e de muitas ações antiecológicas, transformando exatamente essa dualidade. É isso que nós vivemos na atualidade.
uma dualidade da idade da infância que não quer ceder para a adolescência, de um ciclo que antecede um novo ciclo e teima-se em tentar fixar-se definitivamente, mas aos poucos, nesse processo revolucionário de guerra evolutiva, ele vai morrendo para que possa emergir uma nova ordem, um novo jeito do mundo funcionar. É assim que se dá quando o fruto cede para surgir a flor, e a flor cede para surgir. A flor cede para surgir o fruto, e o fruto cede para surgir a semente, e a semente para surgir uma nova espécie de vida abundante, perpetuando, portanto, a sua própria vida no renascimento de um novo vegetal. Essa perspectiva evolutiva do fechamento e abertura de novos ciclos, como se fosse uma espiral, onde se fecha um ciclo, abre-se outro, é o que nós estamos vivendo nesses tempos. Esses tempos são tempos chamativos, para que pudéssemos avaliar e entender a grandiosidade da nova era que vai se estabelecendo. E o Espiritismo é essa doutrina monumental que emerge no seio da nova era, trazendo princípios, uma perspectiva filosófica, uma compreensão de ciência e uma aplicabilidade do ponto de vista ético-moral que nos permite avaliar grandiosamente de que a nova era é inevitável e de que eu, você, já podemos nos colocar nela, já podemos experimentar no mundo interior o mundo de regeneração que se avizinha, que ao longo desses 3 séculos já vai se consolidando. É como se fosse um clarear, a bruma, a escuridão, o jeito cinza da noite vai cedendo aos poucos e vai surgindo uma claridade quase que imperceptível, que nós não conseguimos avaliar quando já está claro efetivamente. Estamos longe do sol a pino, no entanto, já surgem os primeiros raios da aurora, falando da nova era da humanidade. E o Espiritismo está dentro desse seio de transformação, fazendo parte dele por 4 características fundamentais que Allan Kardec haveria de dizer no livro A Gênese, significando, portanto, que temos que ter essa consciência do valor do Espiritismo como uma força de transformação no conjunto de forças que vão transformando a Terra nessas horas, nesse período, nessa etapa de evolução da Terra. 4 itens fazem do Espiritismo uma doutrina admiravelmente encaixada, suscitando que a nós outros espíritas, espiritualistas espíritas que somos, fazermos a nossa integração congruente com essa doutrina para que esse mundo de regeneração, que pode já nos habitar hoje, ele se espraia na construção de uma vivência social mais ampla, para que a Terra, em dias que se aproximam, possam viver esse sistema de uma ordem mais justa, mais livre, mais igualitária, mais estética, mais ecológica, para a qual nós estamos caminhando. 4 pontos fazem do Espiritismo esse agente que acelera essa transformação. Disse Allan Kardec, a mudança do planeta, ela se opera por si mesmo, porque a lei do progresso é inevitável. Então, a mudança social, sociomoral, ela vai acontecendo. E o Espiritismo é uma força que lhe auxilia nessa transformação. Por esses 4 elementos que vamos aqui nos deter analisando junto com você, para que você analise não só o Espiritismo, mas quanto você, eu, estamos integrados, estamos em dia com essa transformação planetária, deixando de lado algumas esquisitices, um pessimismo mordaz, uma tristeza crônica, uma angústia, às vezes, que não faz sentido para o Espiritismo, para nos afervorarmos numa fé, no otimismo realista, numa perspectiva, portanto, de esperança, que possa mobilizar uma ação profundamente transformadora que dê conta de poder nos colocar no mundo de uma forma mais adequada,
de uma forma feliz, tanto quanto possível, e de uma forma consciente de que avançamos para dias melhores e somos protagonistas dessa transformação. Os 4 itens que assinalamos, diz Allan Kardec, que é a amplitude de vistas com que o Espiritismo analisa as questões e a generalidade das questões em que eles se debruçam. São 2 proposições que se integram. O Espiritismo, por ser uma ciência do espírito, ele se esparrama sobre os diversos campos do conhecimento humano, porque o objeto da sua análise é o espírito imortal. Então, ele tangencia vários campos do conhecimento numa interconexão. A força do Espiritismo está nessa capacidade de fazer uma interlocução saudável, mas não é uma interlocução qualquer com as diversas ramos do conhecimento humano. É uma interlocução profunda, é a amplitude de vista. Se ele se esparrama trazendo uma amplitude de vistas, ou seja, mergulhando em cada conteúdo que ele toca na interface com as ciências, chamando-as para uma análise das dimensões espirituais. O Espiritismo, em sendo a ciência do espírito, ele analisa os fenômenos causais. Não há como entender a vida sem compreender a amplitude das leis universais que nos regem. Então, diria Allan Kardec que a ciência, estudando só a matéria, ela é incompetente para se pronunciar acerca dos fenômenos espirituais. E por isso o Espiritismo, trazendo, enquanto ciência, o estudo dos fenômenos espirituais, ele faz um gancho, uma parceria com a ciência da academia para ensejar uma visão de totalidade do ser humano. E por isso o Espiritismo faria esse link entre a matéria e a religião, que ficou tão distante da realidade do mundo físico que se alienou, que é consagrada às vezes como crendices, superstições, e às vezes se manifesta assim, tão bizarra, como algumas manifestações de crença, de seitas, às vezes levando até a holocaustos aos seus profitentes, em razão dessa desconexão do mundo propriamente dito material. O Espiritismo é um hífen que liga as ciências materiais às doutrinas religiosas. Como uma ciência que estuda o espírito, o Espiritismo faz, portanto, esse nexo, essa aliança de ciência e religião, como bem Allan Kardec afirmou em O Evangelho segundo o Espiritismo. E é desse modo, analisando os diversos campos do conhecimento e de forma profunda, que o Espiritismo faz-se presente nesse conjunto de elementos que fazem parte da transformação social nestas áreas. E assim, ele propõe, ao lado desses 2 primeiros, 2 outros que vamos alinhavar para fazer análise de alguns pontos que nos ajude a entender o Espiritismo dentro desse contexto. O terceiro pilar é de que o Espiritismo é uma força progressista, ou seja, ele caminha de par com o progresso. Tudo que se lhe afirma como verdadeiro na Terra, o Espiritismo encampa. O Espiritismo não é uma doutrina dogmática, fechada em si mesma, que tenha a presunção de ter todas as verdades em detrimento das ciências e das religiões, absolutamente. O Espiritismo estuda as leis naturais e é capaz de caminhar com o progresso e, por isso, jamais será ultrapassado, porque quando uma ciência confirma uma realidade, o Espiritismo encampa, endossa, fazendo parte, portanto, de uma doutrina que segue com o progresso das ciências, que avança, portanto, sem temer de que a pesquisa, as investigações científicas possam se estabelecer nos diversos campos do conhecimento humano, sejam conhecimentos no âmbito da matéria, seja do campo das ciências sociais, da antropologia. O Espiritismo não teme, não teme. É uma doutrina progressista. E o 4º item que transforma o Espiritismo no seu ponto mais vital pelo qual ele existe é o seu poder moralizante. A doutrina espírita, ela centra a seu objetivo, o seu propósito e o seu sentido máximo no Evangelho de Jesus. E, portanto,
faz do Evangelho essa plataforma comportamental. O Espiritismo é uma ciência que tem consequências filosóficas e que tem uma atuação do ponto de vista prático, ressuscitando as virtudes que Jesus apresentou para o mundo há 2000 anos atrás. Ele se constitui, portanto, nesse conjunto de conhecimento que dá ao homem a característica que vai fazer parte do planeta de regeneração, a moral. A moral espírita é a mesma moral cristã, não é diferente, que é mais ou menos muito igual às morais das diversos grandes homens que habitaram a Terra antes de Jesus e depois dele, e que ensejaram as diversas religiões, cristãs ou não cristãs, porque todos eles viveram as leis naturais. Para nós, os espíritas, Jesus sendo o espírito governador do planeta, o mais perfeito que se nos colocou no mundo, representando a divindade, ele traz a síntese que o espiritismo evoca, mas sem nenhuma desqualificação dos outros conjuntos de conhecimento de Krishna, do hinduísmo, seja de Buda, do budismo, e de outras crenças não cristãs, porque foram notáveis as contribuições desses homens, ajudando os povos nos seus tempos, nas suas diversas eras, revelando as leis da vida. É assim que o Espiritismo, mediante ele se esparramar, se propagar, se espraiar sobre diversos campos do conhecimento humano, pela amplitude de vistas, pelo seu poder progressista e pelo seu valor moral, ele se transforma nessa poderosa alavanca, diz Allan Kardec, nos ajudando à construção da nova era. Podendo, assim, fazer uma interlocução com as ciências e com as religiões, não combatendo as religiões, não combatendo as ciências, nexos, processos de interlocução que dão ao espiritismo a magia de poder ser o que é, sem nenhuma arrogância, mas com a capacidade de poder fazer pontes entre os conhecimentos. É, portanto, da nova era que nós vamos olhar desde a concepção, quando olhamos a concepção à luz do conhecimento espírita, a ciência da embriologia, da genética, da medicina fetal, da obstetrícia, poderá fazer um diálogo com o espiritismo com extraordinária beleza, mostrando que a vida, ela começa na concepção, como diz a embriologia. Mas para o espiritismo, a vida começa antes da concepção. Na concepção começa a vida física, mas antes da concepção já tem o espírito imortal. A alma já existe antes que o corpo possa ser formatado. Então, quando se olha para o feto, ou um pouco antes, para o embrião, que se inicia quando é fecundado, o espermatozoide fecundando o óvulo, para o espiritismo, ali está uma grandiosidade de vida que precisa ser respeitada. Por isso, o espiritismo veio ao encontro daqueles que propagam a necessidade de respeito ao nascituro. Nascituro significa o não nascido. Respeito profundo ao embrião, desde a concepção até o feto. Não há como desrespeitar uma criança que está ainda dentro do útero. Porque tem um espírito imortal que modela aquele corpo físico desde quando ele é uma célula. Foi o que os espíritos disseram a Allan Kardec, na questão 344. A vida começa na concepção, porque é na concepção que o espírito se liga ao corpo. Então, o abortamento, por exemplo, tão debatido, que divide opiniões e religiões, e ciências e religiões, que divide países, que colocam nos plebiscitos dos países, sim ou não, em relação ao aborto, se deve ser legalizado ou não, para o espiritismo é cabal a avaliação e a análise. Não, porque há uma vida física, segundo a embriologia, e há uma vida psicológica, que está posta ali, linkada ao ovo zigoto. E há uma vida espiritual, que suscita a vida psicológica. Porque para o espiritismo, quando a gente olha um cérebro, é diferente da neurologia, das neurociências, que ainda estão analisando mais o cérebro como sendo a causa de tudo, a causa do pensar, a causa do amor, a causa do sofrimento, a causa do sentimento, da saudade. Tudo vem do cérebro, da sexualidade, está tudo no cérebro.
Para o Espiritismo, não. Para a ciência espírita, que estuda os motivos causais, ou estuda antes do corpo, o cérebro é apenas uma expressão do espírito imortal. Porque é o espírito que modela o cérebro. Tanto é assim que quando há a concepção de um espírito que cometeu um crime muito grave, como o suicídio, já que nós estamos no Setembro Amarelo, e a cada 40 segundos comete-se um suicídio no mundo, e a 45 segundos um no Brasil, nós queremos dizer de que o cérebro, ele é formatado pelo espírito. E quando no suicídio se lesa o cérebro para poder se sair do corpo, pensando se acabar com a vida, o Espiritismo diz que aquele que cometeu esse ato defronta-se com a realidade primeira da decepção, não conseguiu se matar. Matou o corpo, que se transforma, mas a vida, ela é inalienável, indisponível, ela é eterna, perene. Ninguém tem não só o direito, mas ninguém tem o poder de acabar com a vida. Ela existe, ela está posta. Então, este que se decepciona, depois culpabiliza-se, porque como não conseguiu matar, ele tenta voltar no ato cometido, mas já foi cometido. E a destruição do cérebro, se foi uma atitude desse naipe, que tenha destruído essa parte do corpo para destruir a vida vital, então, aí que se fixa a culpa. E quando o espírito reencarna, ele modela um cérebro apequenado, com uma deficiência congênita, que a gente chama em medicina de anencefalia, um termo até inadequado, porque ele tem anencéfalo, mas ele não tem a totalidade do anencéfalo. Ele vem sem uma parte do cérebro, do encéfalo, que é, habitualmente, os lóbulos frontais, às vezes a calota craniana, e habitualmente ele vive pouco tempo, às vezes vive alguns meses, mais raramente alguns anos, raramente. Esses anencéfalos, eles apresentam mais vida vegetativa. E, olhando-se do ponto de vista da ciência neurológica, da biologia, olhando-se do ponto de vista apenas da medicina, parece que aquela vida ela é desprezível e inútil. Porque é um corpo que não se comunica. A vida é como se fosse de alguém um vegetal, e por isso diz-se vida vegetativa. Mas a criança tem vida. Os pais dos anencéfalos dizem, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele gosta e o que ele não gosta quando vai dar alimento. Ainda que ele não possa se comunicar por conta da lesão do cérebro, dos lóbulos, comprometendo a motricidade, comprometendo a expressão sensorial, os pais dizem, ele sente, eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta, quando está com frio, quando não está com frio, porque ele aparentemente é um ser vegetal, mas não é. É um espírito que está vinculado a ele, que tem pensamentos que nós não conseguimos captar. Porque o espírito, segundo a análise de André Luiz por Chico Xavier, ele se insere no corpo na região do diencéfalo, que é uma região bem central do cérebro, que habitualmente nos anencéfalos se mantém conservado. É exatamente o que dizia Penfield, o notável neurologista, dizendo que a consciência está no centro do cérebro, lá no diencéfalo. Então, a consciência, não há a expressão da consciência. O espírito não consegue manifestar o seu sentimento, as suas emoções, porque ele está impedido, porque a máquina está comprometida, mas ele está lá, como diz André Luiz, e como diz o notável neurologista norte-americano, que fala do cérebro triunno, do cérebro que se manifesta em 3 expressões, e dizendo de que a consciência está relacionada, portanto, a essa região do cérebro que sempre está presente nos anencéfalos. Tanto é que eles sobrevivem após a morte, e tanto é que os pais conseguem identificar pela sua sensibilidade vontade que aquele espírito tem, mas que está precarizada na sua comunicação. Os anencéfalos é o recomeço do caminho de volta para que alguém que cometeu suicídio lesando o cérebro.
aquele corpo é de admirável importância para o reencarnante. Não é inútil como se pensa, nem como o Supremo Tribunal Federal legislou quando autorizou a prática dos abortos dos anencéfalos. Aliás, processo lamentável para um Supremo Tribunal Federal que, acionado por dinâmicas ideológicas, usurpa o poder do legislativo de promover leis e estabelece uma jurisprudência que hoje determina no país que se pode promover o aborto de todos os anencéfalos sob a chancela da lei humana, mas sob a chancela da lei divina, lei natural. Na perspectiva da ciência espírita, comete-se um aborto delituoso, impede-se aquele espírito de continuar voltando para fazer o seu caminho de depuração, de restituição do seu equilíbrio energético, perispiritual, que é o corpo do espírito, para numa encarnação posterior, ele poder modelar um corpo mais saudável. Ainda não vai vir saudável completamente, mas vai virar mais saudável. Então, essa primeira etapa é como se fosse um atendimento de UTI para o espírito desencarnante. Um novo corpo que lhe ajuda a modelar um pedaço de cérebro precariamente, voltando assim e abrindo espaço para que a sua culpa possa sair através de 9 meses, mais alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, como processo de recuperação do seu valor de consciência vivencial, se recuperando de uma culpa. Estão entendendo o que significa o Espiritismo fazer parte da nova era? É esse novo olhar de transcendência. Nós não somos só um bloco de carne. Enquanto que as ciências hoje, através dos fenômenos de quase morte, mostram que a consciência não está no cérebro, quando a pessoa vive uma experiência de quase morte, se desdobra, vê de cima o seu corpo e faz uma análise, descreve o que os médicos fizeram com o seu corpo, descreve cenas, descreve diálogos, se desloca para algum lugar, narra o que aconteceu naquele lugar, quando voltam para o corpo, para a vida corpórea, narram detalhes. Diz o que aconteceu a Lures, porque tiveram presente. Diz o que aconteceu na sala cirúrgica, se o fenômeno se deu na sala cirúrgica. E hoje, então, tem-se a consciência, dentro de alguns ramos da neurociência, ainda bem pequenos, é verdade, de que a consciência não é o cérebro. Ela está além do cérebro. O que fez um livro ser escrito, Além do Cérebro, pelo notável psiquiatra tcheco, hoje vivendo na Califórnia, nos Estados Unidos, chamado Stanislav Grof, um dos maiores autoridades no campo do conhecimento da transpessoalidade, que marcou a humanidade com a publicação deste notável livro de pesquisa chamado Além do Cérebro. Para mostrar que além do cérebro, nós existimos, e ele é mais ousado, dizendo que antes do cérebro, nós existimos. É uma das leis que o Espiritismo enseja colocar nessa interlocução com as diversas ciências, filosofias e religiões, de que a reencarnação é uma lei da natureza, como é a lei da gravidade. De que ninguém consegue explicar a vida da ciência à luz de uma análise só materialista, considerando a vida como só o corpo. E ninguém consegue explicar Deus analisando de que a alma foi criada com o corpo. Só é possível explicar o corpo. E qual é possível explicar a justiça de Deus se você colocar a reencarnação? Aí tudo se aclara, tudo fica mais palatável, perceptível, congruente, lúcido, iluminado. A reencarnação é de tal monta uma lei da natureza que está expressa na tradição hinduísta há muitos séculos antes de Jesus, que Jesus afirma e que o Espiritismo vem e a coloca já de uma forma filosófica e nos apresenta algumas evidências científicas. A reencarnação é uma lei da natureza a tal ponto que os espíritos chegaram a dizer: a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. A segunda é a reencarnação.
Porque sem reencarnação a gente não entende o amor. Não entende o amor. Então, é nesse olhar da reencarnação que o Espiritismo vai nos explicar os anencéfalos, vai nos explicar o valor da vida física, o quanto o suicídio é um delito que cometemos contra nós mesmos e também contra os nossos familiares. Quando uma pessoa se suicida, 135 pessoas, segundo uma pesquisa que eu li, aproximadamente, são impactadas daquelas que estão no seu entorno quando alguém se suicida. Mas quando alguém se levanta, impacta igualmente muito mais o seu grupo que a circunda quando ela valora a vida e se levanta, ao invés de se matar. O Espiritismo vem, portanto, e vai nos explicando, no ambiente da ciência, ou da religião, ou da filosofia, as questões do cotidiano, porque o Espiritismo não é uma doutrina para se ficar por deleite intelectual, é uma doutrina para nos ajudar a viver o aqui e o agora. Então, pai que tem um anencéfalo entende, mas também uma mãe que entende, porque tem um filho pelo qual ela é capaz de dar a sua vida por ele, e ainda que assim ele traga, por exemplo, alterações graves do ponto de vista do seu desenvolvimento, como o autismo, quando ele traz uma manifestação do autismo no espectro autista lá embaixo, com muitas limitações, e essa mãe, ela se sente profundamente vinculada, e ela é capaz de fazer tudo por ele, nós vamos entender que o sentimento materno pode ser também explicado de uma forma mais profunda pela lei da reencarnação. Porque a mãe sente um vínculo com aquele filho e às vezes é o pai que sente aversão. Às vezes é o contrário, é o pai que tem um vínculo maternal com a criança. E a mãe, sem saber explicar, sente uma repulsa porque é o seu inimigo do passado. Com a reencarnação, nós vamos explicar essa sintonia ou dessintonia da amizade, da antipatia e da simpatia gratuita que temos dentro de casa, que deixa de ser gratuita quando trazemos a reencarnação. E a mãe sofre, dizendo, eu não sei porquê. Eu sinto ódio do meu filho, diz no ambiente de um consultório psicoterapeuta, porque não tem coragem de dizer a céu aberto, porque é muito difícil ouvir isso de uma mãe, e é muito difícil para uma mãe reconhecer que tem ódio do seu filho. Mas eu, como profissional, já a ouvi inúmeras vezes. Que é quase a meia voz quando diz, num ambiente reservado, que tem medo de matar o filho, de jogar do apartamento. E aí a reencarnação vai e explica as inimizades do passado. Aquela mãe que cometeu um delito no passado e acha que vai cometer de novo, jogar um filho do prédio. Você só explica isso através da reencarnação, que explica o porquê para uma mãe tão culpa ela se sente. Porque uma mãe que se sente rejeitar o filho já é culpa. E uma mãe que se sente rejeitar um filho limitado, como um autista, por exemplo, é culpa maior. E uma mãe que se sente vontade de matar o filho normal ou que apresente alguma deficiência, é mais grave ainda. Mas existem. E só a reencarnação pode explicar para essa mãe que ela não é um monstro, de que isso é uma ressonância que vem de outras vidas. Ela cometeu um delito e assassinou alguém. Às vezes, no estado de loucura, ela tem medo de cometer de novo. Vai explicar o porquê ela tem aversão por aquele filho, que às vezes é um filho normal, amoroso, politicamente correto, e ela tem uma aversão. Só por aquele, pelos outros, ela não sente. E ela se sente tanto mais culpada quando ela sente por um e não se sente pelos outros. Ela pensa que está ficando doida. Como é que eu posso odiar um filho e amar dois? Como é que eu posso excluir um filho? E o filho que às vezes é o melhor do ponto de vista comportamental. É assim como que a opinião geral, ele é o mais adequado, o mais politicamente correto, e ela sente ódio por ele. Ela só vai entender pela reencarnação. O Espiritismo vem, portanto, e abre espaço para explicar que aquele indivíduo que se suicidou, já que estamos em Setembro Amarelo, ele não vai para o inferno, porque o inferno não existe. O inferno é uma criação do psiquismo daquele que sofre e pensa que o seu sofrimento não tem fim. Dos espíritos que se comunicam dizendo que estão no inferno.
dominado por Satã. Eles estão no sofrimento atroz em função dos crimes que cometeram, manipulado por entidades infelizes que os dominam. E se comunicam, eles acham que estão no inferno. Estão no inferno circunstancial interior. Não existe um lugar infernal, um Satã. Satã não tem lugar para Satã no universo, meu irmão e minha irmã. Satã é uma criação humana, que o Evangelho faz menção simbolicamente. Quantos Satãs nós temos encarnados na Terra dominando um grupo, dominando uma tribo, dominando um grupo ideológico político, que às vezes inclina o grupo a cometer atos delituosos, atitudes satânicas. Mas é um espírito imortal que está perdido no exercício do poder e inclina um grupo para cometer delitos. Às vezes, um religioso que inclina as pessoas para se suicidarem, para irem para uma nave que está passando, que vai não sei para onde. É um transtornado mental, que domina uma multidão, como Jim Jones, por exemplo, que levou 700, 800 pessoas ao suicídio, para irem para um lugar que não sei quem, que o mundo estava terminando, e eles iam nas Guianas, fez isso, aquele americano. Então é um Satã, mas é um espírito imortal perdido de si mesmo, transtornado psiquiatricamente, que um dia vai fazer o caminho de volta como nós estamos fazendo, como nós já estivemos, como ele, ou como bem pior do que estes que estão aí no cotidiano que a gente critica, já estamos bem melhorzinho, reencarnamos, já estamos bem melhorzinho, estamos de volta, porque Deus é amor e é único, nenhuma força se lhe opõe, nem nós, que se nos opomos, sofremos e voltamos para os braços dele, porque é da lei a felicidade, é da lei o progresso. Então, por mais que a gente resista nadando contra a correnteza, a gente cede porque a correnteza é maior do que a gente. Por mais que a gente queira matar a vida é imortal, é perene, é eterna. A gente acaba por concluir e ceder. Por mais que a gente queira matar alguém que a gente odeia, a gente não mata. A gente pode até destruir o corpo, mas a pessoa continua viva. E muito melhor, porque se assassinou ela não desencarnou por conta própria, por motivo próprio, não se suicidou. Ao contrário, se desencarna como Marte. E vai para o mundo espiritual, no melhores condições. Agora você que matou-a, o corpo, vai responder por esse ato. Vai experimentar essas mortes acidentais. Onde vem uma bala perdida, que eu digo que é uma bala achada, e pega você. Onde você nasce, traz uma alteração orgânica e desencarna. Resultado daquela bala que você emitiu no outro, no coração, e você se sente tão culpado que você modela uma doença cardíaca. Não é Deus punido, porque Deus não pune. Olha que doutrina maravilhosa, que fala para as religiões de que Deus não pune nem premia. Ele nos dá a possibilidade misericordiosa e amorosa de avançarmos, respondendo pelas nossas ações responsavelmente, dando conta da nossa liberdade, dando conta das consequências do uso dessa liberdade. Diz para a ciência que não são coisas materiais, que nós não somos um bloco de carne e de células. Diz para a filosofia de que a transcendência faz parte e que Deus rege o universo através de leis que explicam o princípio, o meio e o fim, que são as questões filosóficas de sempre. O Espiritismo, portanto, amigos, nos devolve a figura augusta de Jesus, que é a maior necessidade dos dias atuais. Sem nenhum misticismo, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma atitude mística fora do mundo, não. É um Cristo da solidariedade, é um Cristo da fraternidade, é um Cristo do humanismo, é um Cristo da compaixão, é um Cristo do perdão, do auto-perdão, do perdão ao outro. É um Cristo, portanto, que vai dar ao humano mais do que uma dimensão transhumana. Vai nos dar a dimensão de que somos divinos. Porque o homem se desumanizou. Precisamos humanizá-lo, transhumanizá-lo e divinizá-lo. Essa é a visão espiritista. Calcando os pés no aqui e no agora e fazendo do cotidiano a nossa transformação possível. Implantando no coração a terra de regeneração, que se avizinha enquanto estado global, mas que nós podemos antecipá-la dentro de nós mesmos, vivendo a regeneração aqui agora, fazendo o bem mais do que o mal, cultivando o otimismo ao realismo,
vivendo as virtudes, dando-se conta de que a vida ela é muito mais grandiosa do que a expressão circunscrita que o sensório consegue percebê-la. Que para além do macro e do micro, registrado pelo telescópio e pelo microscópio, há um mundo que se interpenetra conosco, vários mundos que a mediunidade nos abre à compreensão. Portanto, caríssimos amigos, o Consolador chegou na fala de Rabindranath Tagore. Ele está conosco, trazendo-nos Jesus de volta. É necessário, nesses dias tumultuosos, termos mais vigilância, para não entrarmos nos grupos de horror, nesse pessimismo, na corrupção, não entrarmos na violência nem no ódio. É necessário estar vigilante para, enquanto cidadania, exercermos o nosso direito, mas observarmos os nossos deveres. E, para além deles, ou incluindo-os, sermos os homens de bem que a Terra necessita na atualidade, que são os cristãos, que morriam, mas não matavam, mas que eram fiéis à figura de Jesus, fazendo o que Jesus fez, amando, perdoando, sem tergiversar e sem submissão servil. Somos hoje todos aqueles convidados a sermos cristãos, católicos, espiritistas, evangélicos, de doutrinas não cristãs, o umbandismo, a Sechonoye, os messiânicos, os budistas, os hinduístas, aqueles que seguem Maomé, que estão vinculados à tradição judaico-cristã, todos podemos e devemos viver as leis de amor que o Espiritismo ousa também trazer em confraternização com esses conteúdos para iluminar os cantos escuros das religiões, para ampliar as percepções materiais da ciência, para dar à filosofia materialista um vendaval de espiritualismo para que ela possa se recolocar num outro sentido, não é negar a materialidade, mas para transcender a materialidade. É, portanto, a figura de Jesus que está ao nosso alcance, para vivê-lo hoje, iluminando-nos e fazendo com que o nosso coração possa pulsar, diferentemente daqueles que muitas vezes achincalham Jesus, a religião, nos tempos atuais, que querem colocar a má ciência no trono, porque a ciência é divina, não é má, que querem colocar o pensamento a serviço do derrotismo, do nadismo, querem colocar o raciocínio a serviço da morte, do aborto, do suicídio, da eutanásia. Chega de violência contra a vida. Querem matar o planeta. E você, eu, às vezes o fazemos quando temos uma atitude antiecológica, quando não seguimos os preceitos mínimos de respeitar uma árvore, por exemplo. E cortamos uma árvore simplesmente porque a gente está de mau humor, porque ela está dando uma sombra ou cai um fruto sobre o nosso telhado. A gente corta uma árvore. Haverá dia em que cortar uma árvore será crime. Aliás, hoje já é. Se você vai em Paris e corta uma árvore, sem a permissão pública, nem sem a permissão, você não pode cortar. É uma ação pública, ela é controlada por computador. Ninguém pode cortar. As árvores todas são contabilizadas na centralidade de Paris, da França, que é Paris. Mas haverá dia em que o homem mais distante ou mais próximo da urbe não poderá destruir uma árvore. E se ele tiver que fazê-lo, obrigado a fazê-lo, ele deverá orar antes. Quando você tira o fruto de uma árvore de forma despótica para comê-lo sem gratidão, você ofende a árvore. Parece que é um delírio agora o que eu estou dizendo, mas não, nós vamos perceber que energeticamente nós temos uma relação com uma árvore onde a gente tira o fruto e agradece aquela árvore que está nos cedendo o seu fruto para alimentar o nosso corpo. E assim com a relação com a natureza de um modo geral. Então esses são dias de viver a pureza, a simplicidade e o bem. É por isso que Rabindranath Tagore propõe esse poema através dessa dupla
de cristãos da atualidade, Divaldo Franco, na Bahia, e a notável Vera Coim, que tive a oportunidade de estar com ela em vários momentos, como médiums, deixando que esse notável literato, prêmio Nobel, pudesse, desencarnado, psicografar essa página de incomparável beleza, quando diz: cerra os teus olhos e deixa com que a luz externa se abstraia da tua percepção interior. Deixa que a tua alma livre alce voo, como uma águia de asas douradas a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio a quebrar nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, rociando a areia branca e ardente da praia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá. Durante a noite ou no correr do dia, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, verás a mutação das flores. Ouvirás o som da sua flauta a nos chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto eu te esperei. Ter-se guirlanda de flores e pusguizo dos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, encerrando de fato definitivamente em mim o interior de sombras. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os olhos para ver a luz do dia, mas ele se envergonhou, porque a luz do dia recuou diante do esplendor da tua presença. O Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste. Enxuga a lágrima furtiva que viaja solitária em tua face, porque o Consolador chegou. Rejubilemo-nos e cantemos junto em sua honra. Deixemos o sândalo e a camomila, esmagando-os, para que, quando ele chegue, possa espargir para todos nós o aroma com a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu, que nunca cansei de te esperar, acenderei a candeia para colocar sobre o velador, a fim de iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, seguirei esmagando rosas, acendendo a luz do sol, prateando a noite, aljofrando de espumas o rigor da areia, estendendo a mão à mão de um amigo. Seguiremos juntos, contigo, colhendo os extraordinários frutos da tua semeadura da nova era. Gratidão. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja sentindo o mesmo chamado que tantas almas já estão ouvindo. É hora de despertar. Alberto Almeida nos lembrou que o Espiritismo não veio para criar dogmas, mas para construir pontes entre ciência, fé e consciência. Estamos entrando em uma nova era. Mas essa nova era não é apenas do planeta. É da alma. Cada ação que você realiza, cada escolha ética, cada gesto de amor, ajuda a erguer o mundo novo que já começa a nascer. Jesus, o grande mestre, está voltando. Não em nuvens no céu, mas no despertar de cada coração que decide viver com amor, justiça e misericórdia. O mundo de regeneração não começa lá fora. Começa dentro de você. Se essa mensagem tocou seu espírito, compartilhe com alguém que precise de luz. Comente aqui embaixo. Como você tem contribuído para o nascimento dessa nova era? E lembre-se: por mais escura que seja a noite, a aurora já começou a brilhar. A nova era é real.
E ela está chamando você.